Então, boa noite, sejam todos bem-vindos. Boa noite. Então, estamos todos hoje aqui para mais na Parada Cultural do NAP, hoje, então, com a música, eu não sei, na verdade, quem eu sou, do Teatro Mágico. A gente, então, né, pensou em escolher essa música, depois a gente conta um pouquinho da história da banda e a história da música. Eu vou pedir, então, para que a Giana e a Josi se apresentem, deem boas-vindas. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Giana, sou psicóloga, sou bolsista técnica da ANA, do Núcleo de Apoio Psicopedagógico. Eu acho que... Oi, tudo bem? Eu sou a Josilene, sou estagiária do NAP, da área clínica. Estou aqui hoje para participar junto com as gurias e poder contribuir de alguma forma, né, para a gente estar conversando a respeito do teatro mágico e dessa música. Obrigada, agradeço também a presença da Xana, que é a nossa intérprete de Libras da instituição. Vai estar conosco também a Vanise, que depois em algum momento vai trocar com a Xana, né? Acho que é isso, né, Xana? Bom, desculpa, então. Depois, então, vocês me corrigem, então, perdão. Então, eu sou a Ana Carolina, sou psicóloga do NAP, e então a gente vai conversar com vocês, então, sobre a música, então, trazendo um pouquinho da história, né, da banda. A banda é uma banda que surgiu, então, em 2003, e ela tem, acho que, uma história diferente, porque eles né, foram criados, então, pelo Fernando Anitelli, que é o idealizador da banda, e eles vieram com uma proposta de trazerem músicas, então eles até faziam essa brincadeira, né, de serem músicas, né, MPB, que eram músicas para baixar. Então eles faziam as músicas deles, né, essa divulgação na época que até não eram, né, essa época de... Hoje a gente está super na internet, né? Naquela época, 2003, a internet até não tinha essa expansão como tem hoje, né? E eles já procuravam, então, ter esse encontro com o público via internet, então via Facebook, via Twitter naquela época, né? E eles têm, né, eles mesmos se apresentam, então, como uma mistura de literatura, de arte, de circo, né, e a música permeando, então, essas artes que vão sendo apresentadas por eles, né. Eu não sei quem já teve a oportunidade ou de assistir algum show ou vê-los pelo YouTube. Eles se apresentam, então, como palhaços, e tem, enfim, também malabaristas, tem acrobacias no palco, né, e bailarinas também, né, e então eles trazem toda a arte circense para o palco junto com as músicas. Então realmente um grande espetáculo, né. Hoje, claro, estão adaptados, depois eles também foram ao longo, né, do tempo se adaptando, as apresentações deles foram mudando, mas eles ainda têm essa pegada circense, e até a história, né, do próprio nome da banda, veio o próprio Fernando Anitelli, que foi o idealizador. Ele conta que surgiu a partir da leitura do livro do Lobo da Estepe, que até depois fica até sugestão para quem quiser ler, né? O livro é um livro muito bonito, que também tem até uma identificação com a música, mas ele disse que veio como inspiração, e tem, a partir de uma entrevista dele, ele conta que tem um momento do livro em que o protagonista, ele né, vê a placa do convite para entrar, né, no teatro, e diz assim: hoje é noite de teatro mágico, entrada para raros. E ele acha que aquele local não é para ele, né? Então ele entende,
né, e a partir, né, daí ele acaba entrando naquele lugar e ele descobre, então, a pluralidade que tem dentro daquele lugar e descobre a própria pluralidade dele mesmo, também naquele espaço, né? Enfim, não vou contar o livro, mas só para vocês entenderem, o teatro mágico dentro do Lobo da Estepe é um mundo interno desse protagonista, né? E que tem a ver com essas nossas pluralidades. Oi, hoje eu estou com a língua travada. Então, e até nessa própria entrevista, o Fernando Anitelli, que é esse idealizador da banda, ele diz o seguinte, que a gente não é 1 em 1 milhão, que a gente é 1 milhão em 1, né? Então, que é esses nossos, o quanto a gente mora muita gente dentro da gente mesmo, né? Que seria isso. Enfim, então, para a gente poder introduzir um pouquinho esse universo da banda, para poder contar um pouco, trazer as nossas reflexões sobre a música, enfim, fazer esse convite para vocês também explorarem um pouco essa banda e as músicas que a banda também né, convida a escutá-los, né? Então, gurias, passo a palavra, porque senão eu vou indo, né? Oi. Sim, vocês me ouvem? Estava com alguns barulhinhos de fundo, então eu não sabia se vocês estavam me escutando. Tu trazendo, assim, toda a história deles, né, Ana? Estava me fazendo um pouco, nos remetendo um pouco à nossa conversa de hoje, assim, né? Justamente o que nós falávamos sobre a nossa pluralidade, né? O nosso antagonismo, o quanto muitas vezes a gente encontra dentro da gente essa pluralidade, né? Esses momentos que traz bastante assim na música, mais especialmente no que a gente está falando, assim, o quanto na verdade a gente se encontra em vários momentos descobrindo quem a gente é, né? Isso me traz um pouco, me remete um pouco a algumas partes assim da música, em especial assim, alguns momentos que a gente estava conversando hoje, né, sobre o quanto a gente precisa descobrir quem a gente é. Sim. Tem, né, a música tem um momento que ela pergunta, né, qual é o meu valor, né, né, ela se pergunta assim, eu não sei, na verdade eu não sei quem eu sou, qual é o meu valor, né, então faz toda essa brincadeira com as palavras, e exatamente porque também a gente, ao mesmo tempo que é um, é vários também dentro da gente mesmo, né, então acho que tem essa grande riqueza, né, de se buscar dentro da gente, e o quanto a gente também, em alguns momentos, vai se mascarar, né, os nossos palhaços, entre aspas, que a gente pode entender como os nossos personagens, né, as nossas, né, a hora, né, em alguns momentos, pegando meu exemplo, né, eu sou Ana Carolina psicóloga, eu sou Ana Carolina filha, eu sou Ana Carolina mulher, eu sou Ana Carolina amiga, né, eu sou Ana Carolina né, nos outros ambientes que eu circulo, e assim por diante, né, não que exatamente eu uso máscaras para esses espaços, mas eu transito diferentemente nesses espaços, né, e também vou resolver problemas diferentemente nesses mesmos espaços, né, que eu acho que é isso que ele também traz, né, dessa pluralidade que vai nos habitando, né, e essa nossa forma de ir agindo também nesses ambientes diferentemente, né. Estava trazendo sobre esses aspectos, Ana, e eu estava me recordando no momento justamente na faculdade, né? Quando a gente inicia a faculdade, assim, quando a gente começa a faculdade, a gente entra na faculdade, bom, pelo menos identifico assim também comigo, e acredito que com a maioria das pessoas que a gente conversa, assim, que quando a gente entra na faculdade, nós somos
né, no meu caso, assim. Então, eu era Giana, entrei na faculdade, e, bom, agora eu vou criar, ou vou anexar alguns aspectos à minha forma, né? Então, eu vou reaprender a maneira como eu vou estudar, né? Eu vou conhecer um novo mundo, eu vou descobrir um novo jeito de ser, né? Não que eu vá necessariamente abandonar a minha essência ou questões que são importantes para mim e aspectos que fazem sentido, mas num sentido de ir ao contrário do funil, né? Então, a gente não vai afunilando, a gente vai ampliando as nossas visões. Trago isso num sentido até da faculdade, assim, e sou muito grata por ter entrado, né, na faculdade, e digo isso a todos que eu conheço, assim, entrego num sentido de que a gente vai ampliando as visões. A universidade traz esse mundo, né, para quem estuda e também para quem está lá dentro vivenciando. A gente vai ampliando as visões, a gente vai conhecendo e trabalhando de uma forma multidisciplinar, com outras pessoas, com outros colegas, com outros setores. Tu ias falar, Josi? Identifica assim também? Querida. Aqui o meu. Então, naquela parte ali, logo em seguida, né, ele fala porque a gente é desse jeito, criando conceito para tudo que restou, né? E às vezes, logo que a gente é criança, assim, a gente é ensinado, né? A gente tem um norte do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Mas ao longo que a gente se torna adulto, esses conceitos eles precisam ser ampliados, né? Acho que vai ao encontro do que tu estava falando, né? Dessa questão da pluralidade, de aprender com outras situações, né? E poder estar ampliando o nosso repertório, né? Para estar lidando com as diferentes realidades. Então, acho que é muito nesse sentido, assim, os conceitos eles são úteis, né, para nos orientar, mas como a gente está sempre em constante evolução, em constante construção, e está tudo certo, né, que a essência segue, mas a gente vai agregando conhecimentos, e eu acho que isso faz parte, né, dessa nossa construção. Sim, a gente teve um comentário aqui fazendo, né, um parêntese, trazendo o público que está nos assistindo também, que está junto conosco aqui, que o show é lindo e realmente para quem já teve a oportunidade de assistir o show da banda é lindo, né, e traz, acho que, a vivência muito do circo para, né, fazendo essa integração circo e música, e fala, né, o quanto a música rende várias reflexões, e até eu ia convidar, né, a Maria, que fez o comentário, e se ela puder também compartilhar conosco as reflexões que ela faz em relação à música, a gente, né, teria um super prazer de poder também escutá-la, né, escutá-la entre aspas, nesse sentido, né, ela trazer as reflexões dela sobre a música, que seria ótimo a gente poder escutá-la também, né, poder trocar conosco também as reflexões dela, né, que eu acho que é bem importante, porque isso, né, o que tu estava trazendo, né, Josi, que a gente poder, conforme a gente vai crescendo também, ampliando os conceitos que a gente tem da vida, né, acho que também fazendo essa separação, quando, né, até nas etapas da vida que a gente vai tendo, né, de criança, adolescente, mundo adulto, né, que a gente faz também essa em algum momento, né, da adolescência, que a gente inclusive vai rompendo com o que a gente tem da família, vai agregando, né, outros conceitos também, muitas vezes outros valores, e principalmente depois na vida adulta isso também muitas vezes vai se transformando, né, exatamente por a gente também outros eus, né, e outras, ampliando o nosso olhar em relação à vida. Acho que é bem importante isso que tu trouxeste.
E até quando, pensando nessa frase inicial da música, que eu não sei, na verdade, quem eu sou, essa própria transição, como a Jana estava trazendo, né, quando a gente entra também na universidade, pensando, né, nesse momento de entrada, ou mesmo quando, né, a gente está fazendo a transição de meio de curso para entrada, né, nos estágios, né, quanta coisa a gente se questiona, né, se eu estou no curso certo, se eu não estou, se eu estou identificado com isso, se eu não estou, e são questionamentos super pertinentes, né, e necessários, e que faz parte do momento em que a gente está vivendo, e que a gente precisa deles, exatamente para poder buscar a nossa identificação com o nosso fazer, né? E gurias, eu vou falando se vocês não... E, bom, o que estava trazendo, Ana, também estava me lembrando que quando a gente entra na faculdade, em alguns momentos, do meio para o final, a gente também vai buscando se identificar com o que a gente vai trabalhar, né? Bom, aqui no caso da psicologia, vou para a clínica, vou para organizacional, vou para institucional, né? No caso de quem faz medicina, qual a especialização, qual a especialidade que eu vou seguir, né? Faço uma residência, não faço. Então, a faculdade, ela abre um mundo, né? E amplia a nossa visão justamente para que a gente possa se experimentar nos diversos papéis que ali estão proporcionados para nós, né? E tá tudo bem se em algum momento a gente ainda não decidiu, porque, bom, a gente pode ir aos poucos se experimentando, né? Cada um tem o seu tempo, como diz a música, para a gente ir descobrindo o que é o nosso eu, né? E às vezes demora muito tempo, né? Para a gente descobrir o que é o nosso eu. E são justamente nas vivências. Ele traz uma frase que eu acho muito legal, assim, que é na faculdade que a gente aprende a falar palavrão. Que é na faculdade, na escola. Eu estava falando sobre a escola e falei faculdade. Que é na faculdade, que é na escola que a gente aprende a falar palavrão, assim. E é uma letra que sai fora, assim, da caixa, né? Nos faz pensar justamente na socialização, né? Nos faz pensar em ressignificar alguns aspectos. Então, sim, eu estou na escola, dentre algumas coisas, para aprender também a socializar, né? Para aprender também como funciona o mundo do outro, e aí eu vou me identificando, vou criando um grupo que eu também possa me identificar, e daqui a pouco não é mais aquele grupo, e daqui a pouco vou ir trocando, porque é natural a gente ir se experimentando. Josi, eu não sei se tu não quer contar um pouquinho a história da música, que é bem bonita também, e que eu acho que faz muito sentido dentro da universidade para nós. Sim, quando a gente recebeu a proposta da música, eu fui atrás para ver, né, qual era a história, e um dos fãs relatou que o compositor, né, o Fernando Anitelli, ele estava vendo um programa de TV, uma reportagem, e nessa reportagem apareciam doutores da alegria. E aí esses doutores foram questionados pelo repórter, né, quem eles eram, se eles eram palhaços, atores ou médicos, né? E eles responderam que, na verdade, eles não sabiam quem eles eram, né? E foi aí a inspiração para a música. Então, essa frase inicial foi inspirada, né? As estrofes ali do refrão, segundo o que eu pesquisei, são referentes a conceitos criados por crianças, de tudo aquilo que fazia assim. A música, ela brinca todo... De piadas. O céu azul é o telhado do mundo inteiro. E o sonho é uma coisa que fica dentro do travesseiro. E assim segue, assim, tem outras estrofes, assim, por exemplo, quando fala que enquanto um olho
sorri de alegria, o outro chora de luto. Que seria referente, então, à realidade dos hospitais, né? A alegria seria referente às curas e o luto seria referente às perdas, né? Nesse sentido, assim, que eu pude pesquisar e achei bem interessante, assim, pensando desse viés, faz bastante sentido, assim, né? A letra, né, e as colocações, e pensando ali no refrão, né, e as crianças realmente, como a gente estava comentando na questão dos conceitos, né, tem essa questão ele faz essa brincadeira com as palavras, né, bruxas e fadas, sempre numa visão antagônica, né, de dois sentidos, né, certo e errado, e como é importante a gente começar a desconstruir isso, assim. Fiquei pensando também que numa estrofe mais acima que tem, né, mas sempre encontro o sorriso e o paraíso é onde estou, né, que muito nessa questão, assim, que às vezes a gente coloca de certo e errado, né, e muitas vezes é simplesmente se permitir sentir, estar no agora, né, e tornar o agora, o presente, como uma realidade, né, como o próprio paraíso, que aí então esse sorriso vai vir. E o quanto é a gente tentar se distanciar desse certo e errado, né? Porque esse certo e errado traz muito sofrimento, ou quanto colocar nessas caixinhas de que tem os sentimentos ruins e que tem os sentimentos bons, né? Como tristeza sendo um sentimento ruim e alegria, né? Felicidade sendo um sentimento bom, que na verdade isso é uma coisa que vocês nos escutam falar bastante aqui, mas que a gente acaba repetindo bastante também pela importância de que isso tem, o quanto os sentimentos todos são importantes, né? Tanto a tristeza quanto a alegria. E o paraíso é onde estou, mesmo que nesse momento, né, muitas vezes o importante seja sentir, independente do que a gente esteja sentindo, né? E aí, ó, quando também a Josi traz essa questão de poder deslocar do certo e errado e simplesmente poder sentir, independente do que a gente esteja sentindo, e a riqueza, né, do que a música traz desses duplos, né, e aí tanto disso que a gente fala dessas pluralidades, e o quanto todas essas questões estão presentes, né, dentro da gente, e essas contradições também estão presentes dentro da gente, e muitas vezes que a gente procura respostas, né, absolutas, de certezas, de que tem que ter só um caminho, e que não vai ter, né, uma escolha, ela sempre vai implicar em ganhar coisas, mas também muitas vezes abrir mão de outras, e que está super bem, né? E que muitas vezes isso vai implicar também, em alguma medida, em ter dor, mas que também está bem, né? Porque isso eu vou estar ganhando, mas eu também vou estar em alguma medida perdendo. E essa questão desse paraíso, assim, a gente poder saber que o paraíso nem sempre vai ser esse lugar que pintam, né, de dourado, assim, ele vai vir com outras cores, né, ele vai ter um outro colorido, né, então, que ele não é só pintado de dourado, né, assim, dourado, modo de falar, né, talvez essa seja a minha imagem do paraíso, cada um vai ter a sua, né. Eu entendi também isso, e pensando sobre o que vocês estavam falando, gurias, que o paraíso também nos proporciona aprendizados. Né? E que muitas vezes estar no paraíso, como assim, Giana? Nós não estamos, ou eu não estou no paraíso nesse momento, porque eu estou chateado, porque eu estou com medo, porque eu estou incomodado, né? Porque estou irritado, enfim. Sim, bom, mas existe um aprendizado ali. Né? E talvez esse aprendizado possa justamente nos trazer um novo paraíso a partir, né, de como a gente vai absorver essa lição. Exatamente. É exatamente por isso, né? Eu até fiquei pensando quando a gente falou em paraíso, remetendo
para um conhecido meu, que é, né, esse ambiente que para mim faz muito sentido, né, que é um lugar de, como tu disseste, acho que de aprendizagem, né, que para mim seria poder ser o mar, e no mar a gente também tem a onda que nos derruba, né, e não deixa de ser um lugar bom, mas que também vai ter a onda que derruba e que a gente vai ter que levantar e que vai ter que, né, tirar a areia que vem junto e que vai ter que respirar, enfim, então, e que vai ter que aprender a como lidar com essa onda que derruba, né? Então, eu acho que faz muito sentido. E eu também fiquei pensando em uma questão que ele traz, até num trechinho que a Josi tinha falado sobre o sonho mora dentro do nosso travesseiro, né? E ele vai brincando com essas palavras e com esse mundo infantil, e que o quanto a gente também nos habita, né? Embora a gente vai crescendo cronologicamente, e claro, vai amadurecendo, mas em alguma medida segue morando também dentro da gente né, a nossa parte criança, a nossa parte adolescente, a nossa porção adulta em alguma medida, né, e elas vão conversando, né, conosco nessas medidas, e aí também os nossos sonhos, né, e aí sonho como movimento, né, não aquele sonho que não é possível realizar, mas o sonho como um movimento, né, o que eu me proponho a fazer como vida, e aí o que eu projeto como vida. Mas também eu fiquei pensando, e aí claro que eu vou para o meu conhecido dentro da psicologia, naquele sonho que é aquilo que eu estou me comunicando comigo mesmo, né, aquele sonho que está me dizendo alguma coisa do meu mundo interno, né, e que está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui, né, que está te dizendo alguma coisa nesse sentido, assim, né, às vezes aquele sonho que a gente não entende muito bem por que teve, né, que é uma coisa é o sonho objetivo, que é o motorzinho da vida, né, e outra coisa é aquele sonho que a gente sonha, hoje eu sonhei com a lagartixa, né, não necessariamente isso não quer dizer nada, né, não adianta daí a gente ver o que é sonhar com a lagartixa, não é isso, né, gente, eu estou dizendo que às vezes é quando tem alguma coisa nos angustiando, e aí passa assim, ter alguns sonhos que são mais recorrentes nesse sentido, e que daí é o nosso mundo interno se comunicando com a gente também, né? Então, e aí conforme a gente também vai conversando com a gente, vai fazendo sentido, né? E aí tem gente que escreve para poder entender, tem gente que vai correr, tem gente que vai fazer a sua psicoterapia, tem gente que vai conversar com amigo, enfim, né, cada um vai tentar dar conta desses sonhos da forma como dá, né? Então, e aí eu sei que às vezes eu dou umas viajadas, né, e fica difícil eu passar a bola depois, né, gente? Não, eu fiquei pensando, Ana, quando tu falou da questão do mar, né, do paraíso, e é importante, né, a gente aprender a nadar no mar bravo, né, aprender a enfrentar esses momentos difíceis, para quando o mar tranquilo se... Acho que eu tranquei. Não, a gente está te escutando, Josi. Voltei. A importância da gente aprender a nadar em mar bravo, né? Porque quando o mar tranquilo chega, a gente pode reconhecer, né, a beleza e a grandiosidade, assim. É interessante essa coisa do bom e do ruim, porque ela dá o contraste para te aprender a valorizar as pequenas coisas, né? Muitas vezes a gente está num contexto bom e depois vem algumas situações e a gente pensa, bom, eu era feliz e não sabia, né? E eu acho que é nesse sentido, assim, fazer aquilo que te dá, que faz sentido para ti, aquilo que estar no paraíso, né? O meu paraíso é onde eu estou. Ter uma qualidade de presença, né? É poder enxergar a vida a partir de todos os sentidos, né? A partir de um olhar, a partir de usando o olfato, tato, aquela coisa sensorial, né? É o que dá o colorido para a vida. Muitas vezes a gente está no piloto automático do dia a dia e a gente acaba perdendo.
a Josi estava trazendo sobre a questão do olhar, né? E estava me remetendo justamente a uma parte da música, né? E que a gente fala sobre calcular o valor, Uhum. né? Bom, em alguns momentos, assim, eu acho que a gente se pega pensando como que se calcula o valor de alguém, né? É possível, na verdade, acho que essa é a pergunta, né? É possível a gente calcular o valor de alguém e o valor de alguém sobre os olhos de quem, né? Como que a gente faz para calcular o nosso valor sobre os olhos de quem? Da minha mãe, do meu irmão, da minha família, dos meus amigos, né? Então, sim, a gente vai ter valores diferentes, importâncias diferentes, né? Mas eu acho que não é isso que ele estava trazendo nesse sentido, assim. Fiquei pensando que é importante a gente poder reconhecer o nosso valor, Uhum. Uhum. poder olhar para a gente, assim, e olhar para a nossa trajetória, Uhum. olhar para a nossa história e também poder olhar para o nosso valor, né? Porque quando a gente consegue reconhecer o nosso valor, consegue reconhecer a nossa trajetória, a gente para de comparar, né? Porque cada um tem a sua história. E aí a gente não compara a história de ninguém. Cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua história. E, bom, dentro dessa perspectiva, olhando mais, estou aqui viajando junto com vocês, assim, né? E pensando justamente nesse sentido de trajetória, pensando justamente no sentido de como a gente vai calcular um valor, né? Pensando justamente na ideia de que a gente pode olhar para nós e para nossa trajetória e pensar mais num sentido futuro, assim, né? Do que a gente pode fazer, do que sim a gente precisa melhorar, do que sim a gente precisa focar, né? Ou não. Ou se sentir bem com o que a gente conseguiu até agora. O quanto a gente vai se construindo, né, nessa troca através do outro, mas o quanto o nosso valor ele não é calculado por coisas, ou por uma nota de prova, né, ou por o quanto de coisas eu tenho, ou por como eu me apresento, né, que o valor, ele passa por esse olhar que eu lanço para mim mesmo, né, e o quanto, eu acho que essa parte que ele pergunta, né, quando ele fala na música, né, como calcular o meu valor, né, que ele se diz, né, já tentei calcular o meu valor, e que na verdade é o quanto a gente se olha, né, e consegue se gostar, né? Tem essa questão de poder se olhar e se amar de verdade, né, nesse sentido. E se achar na gente mesmo com valor, né, independente, né, do externo, né. Claro que isso é uma construção que vem ao longo da vida, né, que vem através das relações que a gente vai construindo, é super complexo, e que a gente precisaria, acho que, de algumas lives para isso, mas a importância, acho que quando a Giana traz de não tentar olhar o seu valor através do olho do outro e nem a partir, né, de comparações com os outros, porque aí já está buscando perder nesse sentido, né, Giana? Não sei se era exatamente isso, porque primeiro que quando a gente busca se comparar é porque a gente está buscando o negativo na gente, né? E aquela história que quem procura acha, né? Quando eu estou procurando uma comparação é porque eu já estou tentando procurar algo ruim em mim, né? Então, já parte a comparação já busca algo ruim. Então, se a gente vai se comparar, que a gente possa se comparar com a gente mesmo, né? Então, eu, em algum outro momento da minha vida, me comparando comigo mesmo.
né, e jamais com outro, porque normalmente a gente nunca tenta se comparar com alguém que não está legal, normalmente a gente procura se comparar com a minha ilusão do outro, que eu acho que é melhor que eu, porque não necessariamente o outro é melhor que eu, né, eu pego de uma ótica, de uma perspectiva única, aquela situação e me comparo, e já está tudo complicado, né? E essa questão do valor é o meu valor baseado no meu olhar a partir de mim mesmo, né, e não nas coisas que estão fora, né, como eu dava o exemplo antes de uma nota, por exemplo. Né? Eu penso assim que é muito numa comparação, se tiver fazer uma comparação, então que seja visando a evolução, visando os ganhos, né, quanto tu evoluiu numa escala de tempo, né, e a partir disso poder comemorar as pequenas conquistas e não minimizar, né, porque nesse sentido, quando se está numa situação de comparação, tem uma tendência de minimizar isso, né? Enquanto, na verdade, deveria ser comemorado os pequenos ganhos, né? E quanto essa questão de comparação nos coloca nesse lugar, né? É olhar para dentro, né? Exatamente. Acho que teve, né, um comentário aqui que esse é o ponto, não se comparar, né? E eu acredito que sim. Eu acho que a importância da gente não se comparar com os outros, né? Exatamente como a Josi estava, né, trazendo, se for uma medida de comparação que seja com a gente mesmo, né? E jamais com os outros, porque senão é uma medida falha, por vários motivos, né? Nesse sentido de que, primeiro, que eu pego um ponto muito ilusório do outro, né? E eu já estou buscando me rebaixar nesse sentido, né? Porque eu estou procurando já está enviesado o meu olhar, né? Então, isso eu acho que é bem importante, né? Nesse contexto de comparação. Então, eu vejo que a gente já está buscando algo para, não para melhorar, mas para piorar a minha condição de mim mesmo, né? Nesse valor de eu mesmo, né? Tem um aspecto que né, acho que quando a música fala sobre eu não sei, na verdade, quem eu sou, e até falando sobre aquilo, né, um pouco que eu falava, que também eu acredito que tem coisas que às vezes nos inquietam também dentro da gente, né, e que muitas vezes a gente também não consegue nomear, né, e que tem relação com essa pergunta, né, que o que está dentro de mim, e até dentro do que eu leio, enfim, né, tem um texto que fala sobre esse estranho familiar, né, que esse inquietante que está dentro de mim, que é meu, mas que eu não estou conseguindo identificar exatamente o que é, né, né, e vocês me escutam falar muitas vezes isso também, que está bem no sentido de que está bem estar com essa inquietação. A questão é não sofrer sozinho com isso muitas vezes, né? Ou buscar interlocutores, né, no sentido de amigos, de pessoas que possam, né, auxiliar nesse sentido, ou também buscar profissionais que podem, né, trabalhar essa escuta, enfim, porque muitas vezes tem coisas que nos inquietam realmente, né? E tá bem, exatamente, às vezes porque a gente está vivendo transições, como a gente falava antes, ou porque está entrando na universidade, ou porque está saindo da universidade, ou porque está passando por uma situação de vida difícil, ou agora, por exemplo, como na pandemia, o quanto a gente teve que se encontrar com as nossas inquietações, seja por estar muito em casa, né, seja por estar convivendo, às vezes, muito com pessoas que a gente, por mais que morasse às vezes na mesma casa, mas não convivia, seja por estar se encontrando
os nossos aspectos que a gente sabia que estavam lá, mas a gente até não queria se encontrar com eles, né, e aí começa, eu acho que a música faz muito sentido, que eu não sei, na verdade, quem eu sou, porque eu comecei uma pessoa em 2020 e hoje eu até estou sendo outra em 2021, não sei se faz sentido para vocês, mas para muita gente faz sentido. Eu acho que essa inquietude é o que nos move, né? Nos move a buscar mais, a querer mais, né? Acho que sim. Está sentindo. Mas quando... Acho que eu voltei. Essa inquietude, quando a gente é mais novo, às vezes a gente não consegue identificar, né? Ela, às vezes, se apresenta de uma forma mais angustiante, assim, né? De várias coisas, de uma inconstância, assim, né? Exatamente. E, então, mas também é força motriz para a gente ir atrás das coisas que realmente fazem sentido para a gente. Né? Exatamente. Gurias, eu queria, até a gente, quando conversou à tarde, eu não tinha pensado sobre isso, mas eu não sei se vocês se importam de eu ler uma crônica pequena da Clarice Lispector, que o nome se chama Se Eu Fosse Eu, que tem a ver com o que a gente estava falando aqui, para a gente começar já indo para o nosso final, pode ser? Claro. Pode. Que eu acredito que tem relação com o que a gente estava falando, e que fica também daí para o pessoal poder pensar, a gente, né, fica como dica. Ela é uma crônica que na verdade é um apanhado de crônicas desse livro, acho que não vai dar para ver, que é A Descoberta do Mundo, da Clarice Lispector, que é na verdade é um compilado de crônicas dela, né, que ela escrevia para um jornal na época, né, e diz assim: se eu fosse eu, então é o nome, né? Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante e a procura se revela inútil, eu pergunto-me: se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes fico tão pressionada pela frase, se eu fosse eu, que a procura do papel se torna secundária e começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Experimente. Se fosse você, como seria e o que faria? Logo de início se sente um constrangimento. A mentira em que nos acomodamos acabou de se ver levemente locomovida do lugar onde se acomodara. No entanto, já li biografias de pessoas que de repente passavam a ser elas mesmas e mudavam inteiramente de vida. Acho que se eu fosse realmente eu, os amigos não me cumprimentariam na rua, porque até a fisionomia teria mudado. Como? Não sei. Metade das coisas que eu faria se eu fosse eu, não posso contar. Acho, por exemplo, que por um certo motivo eu terminaria presa na cadeia. E se fosse eu, daria tudo o que é meu. Eu confiaria o futuro ao futuro. Se eu fosse eu, parece representar o nosso maior perigo de viver. Parece entrada nova no desconhecido. No entanto, tenho a intuição de que, passadas as primeiras chamadas loucuras da festa que seria, teríamos, enfim, a experiência do mundo. Bem sei, experimentaríamos, enfim, em pleno a dor do mundo, e a nossa dor, aquela que aprendemos a não sentir. Mas também seríamos, por vezes, tomados de um êxtase de alegria pura e legítima, que mal posso adivinhar. Então, essa... Super faz sentido, né, Ana? Faz sentido, eu achei que tinha bastante relação com a música que a gente sugeriu aqui, gurias, né, que é Se Eu Fosse Eu, e que aí é o Se Eu Fosse Eu, aquela parte que eu escondo de mim, as nossas pluralidades, muitas vezes, que são os nossos inquietantes, ela até faz essa brincadeira, né, que eu até seria presa de tantas coisas que eu faria, porque eu acho que eu não poderia fazer, né, mas que depois viria o êxtase, mas também me encontraria com a minha dor, né, que era o que a gente falava dos nossos inquietantes também,
enfim, fica a sugestão. É um livro de várias crônicas, não é um livro corrido para quem quiser também, né, ter a experiência de ler. Clarice Lispector é uma leitura muitas vezes intensa, mas muito bonita, assim, né. Não sei se vocês querem comentar mais alguma coisa, gurias. Nós temos mais um comentário. Ai, que bom. Também acho muito legal quando vocês participam conosco. Eu também. A pandemia aprofundou essa questão do autoconhecimento. Quem sou eu, como diz a música. Acho que é justamente isso, assim, a pandemia, dentre tantas questões, assim, trouxe... Nunca a gente precisou ficar tão de frente com a gente mesmo. E também com as pessoas que moram com a gente. E as pessoas que moram com a gente também com a gente. Né? Então, sim, acredito que sim. De certa forma, foi um momento de parada, né? Se pôde parar e pensar mais e ter mais contato consigo mesmo, né? Reavaliar, muitas pessoas reavaliaram a rota nesse período. Uhum. É que a gente ficou sem sair, não tinha para onde ir, né, nesse sentido, e aí esse encontro passou a ser necessário de alguma maneira. E esse texto, que é o texto, né, esse que eu falava antes, que é um texto do Freud, que é o Estranho Familiar, ele fala sobre isso, né, exatamente, sobre essa questão da gente, como a Maria comentou ali, né, essa questão de se conectar com aquilo que está dentro da gente, mas que a gente, de alguma maneira, tenta dar uma escapada, porque, ou mesmo como a Clarice colocou aqui no texto dela, né, porque, em alguma medida, traz inquietação, né, e inquietação muitas vezes incomoda, né, e às vezes é aquele incômodo que a gente não se dá conta que está ali, mas que se traduz muitas vezes em alguns comportamentos que a gente não percebe que tem, ou às vezes come demais, ou às vezes, né, come de menos, né, ou às vezes quando vê tá roendo unha, enfim, nesses comportamentos que a gente tem, não se dá conta que eles estão por algum motivo ali, naquele lugar, né, e aí a pandemia, ela, em alguma maneira, nos fez parar para poder olhar para algumas coisas nesse sentido, né? Então, acho que é bem importante, né? Eu me lembrei de um conto de fadas, não sei exatamente se era um conto de fadas, que era a história de uma princesa que ela foi dormir num castelo e a mãe do príncipe, para ter certeza que ela era uma princesa, ela disse, então, para colocarem uma ervilha embaixo de muitos colchões, porque se ela fosse realmente, então, uma princesa, e para casar com um príncipe, era o filho dessa rainha, enfim, teria que sentir a ervilha embaixo desses vários colchões, assim, né? E, enfim, aí tem o desenrolar da história. Mas eu acho que a pandemia fez a gente sentir a ervilha, né, embaixo desses colchões, né? Então, tirei lá do fundo da carochinha, e aí eu vou né, eu sempre que os colchões ficam sendo, né, a nossa saída. Então, em alguns momentos a gente, não estou muito legal, então eu vou sair, vou num barzinho, eu vou dar uma volta, eu vou sair, eu vou fazer um exercício, eu vou para casa de um amigo, eu vou, né? Como algumas pessoas dizem assim, desopilar. E não que haja um problema nisso. Não há um problema nisso. É ótimo, e é necessário, e é importante. Exato. Né? Exato, é super importante e a gente está sentindo muita falta disso. Acho que todos nós, o mundo todo está sentindo falta disso. Mas a pandemia também tem esse outro lado, né? De que sim, não dá mais para desopilar e voltar. Né? Agora a gente precisa parar, olhar, refletir, pensar em formas diferentes de agir ou de solucionar algumas questões. Exatamente.
e não ocupar esse espaço, né? Às vezes na correria do dia a dia a gente tende a ocupar a nossa agenda, preencher todos os espaços com compromissos, com pessoas, com trabalho, e assim não, né? Foi uma parada forçada em que a gente teve que aprender a dar conta de ficarmos com nós mesmos. E tá bem, né, no sentido de que, mesmo que algumas coisas tenham ficado mais intensas, né, mesmo que se eu fiquei mais ansioso, se eu fiquei com uma sintomatologia mais depressiva, quando eu digo tá bem, no sentido de que poder procurar ajuda, poder reconhecer que isso está acontecendo, e por isso que tem tantos serviços sendo disponibilizados nesse sentido, né. A questão é poder dar conta que está tendo sofrimento e pedir ajuda, né? Acho que é poder identificar a ervilha, sabe? Poder identificar que tem a ervilha e, bom, vamos ver onde que está a questão. E procurar os serviços que são disponíveis, né? Procurar, eu acho que o recurso necessário para poder dar conta disso, né? Claro que isso, agora o que a gente está falando extrapola a questão do que a gente falava de uma identidade, né, que tem relação com, eu não sei, na verdade, quem eu sou, que está nessa transição com, não só com, né, com esse andamento da vida, né, que a gente vai caminhando da infância para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, mas também com os nossos momentos de vida que vão passando, né, quando eu entro numa universidade, por exemplo, quando eu saio, quando eu me formo, às vezes até quando eu passo, né, por momentos de transição na vida, ou mesmo quando eu me questiono por coisas aleatórias da vida, né. Agora o que a gente está falando é de coisas mais sérias, quando a gente sente, né, de sofrimento, que implica outros sofrimentos, né, que são sofrimentos graves, sérios e que precisam de ajuda daí, né, nesse sentido, que é diferente do que a gente discutia anteriormente na música, né, só para a gente colocar as coisas nos seus lugares, e aí reforçando, né, temos também um núcleo de apoio da UFEX que está disponível para o que vocês precisarem, né, vocês podem nos recorrer, podem mandar um e-mail para nós, né, então nosso e-mail é nap@ufexpa.edu.br. Também qualquer coisa pode usar o nosso direct do Insta, também, que a gente está à disposição de vocês. E a gente está se encaminhando para o fim, sempre eu dou uma olhadinha no horário, porque quando eu vejo, a gente já está quase... Tem mais um comentário, Ana. Tá. Então a pessoa colocou ali, né, que né, nos parabenizando pela escolha da música, a gente que agradece o comentário, né, e comentou que também seja uma oportunidade de amadurecer, evoluir, né, e é isso, realmente, acho que sempre a oportunidade de amadurecer, evoluir, né, gurias? Não sei se querem comentar alguma coisa, senão eu fico falando aqui. É que eu acredito que é bem isso, assim, né? Quando a gente para olhar para alguns aspectos, né, e consegue, enfim, olhar bem para eles, que é o que a pandemia está nos proporcionando nesse momento, também nos proporciona muitos aprendizados e um momento de evolução. Com certeza, todos nós sairemos diferentes da pandemia, né, com mais aprendizados, enfim, com saudades dos afetos, com saudades de poder se encontrar, sim, mas também podendo já ter resolvido algumas questões que às vezes ficavam lá escondidas, né? E que bom, agora isso está aparecendo de uma forma intensa, então eu vou lá, vou procurar um profissional, estou precisando de ajuda nesse momento, ou então, bom, vou conversar com um amigo, dependendo da proporção daquilo que a gente está sentindo e da intensidade, é necessário, sim, né, buscar um profissional para que ele possa fazer uma escuta qualificada no sentido de poder nos ajudar também, de uma forma mais efetiva, né? Então, acredito que sim, acredito que esse momento nos proporciona, é um momento de muita evolução, assim. Exatamente. E aí também, obrigada de novo, né? Que lindo, né? Que pequenas e grandes coragens, né? O comentário que foi colocado também
pelo pessoal do Núcleo de Inclusão, obrigada, né, pelo apoio, a gente agradece o trabalho em conjunto que fazemos, né, integrado. Então, acho que é pequenas e grandes coragens mesmo, né, acho que é isso. E até o que eu fiquei pensando enquanto a Giana falava, que o aprendizado é de todos os lados, né, o quanto a gente aprende também nesse período de pandemia, acho que todo mundo aprendeu, né? Não tem quem não tenha saído diferente, enfim, desse processo todo. Estamos ainda, né? Não terminamos, né? Mas acredito que estamos num processo, né, de muito aprendizado, em termos gerais de vida, né? Mas estamos indo para o final e eu até queria deixar como sugestão, então, quem quiser assistir algumas músicas da banda, até no YouTube, eles têm músicas muito sensíveis, né, sobre vários temas, eles também são bem politizados nesse sentido, mas tem outras que são também bem reflexivas também, né, tem algumas músicas que tem uma delas que é muito bonita a letra, que se chama O Anjo Mais Velho, que também fala sobre a questão de perda, assim, né, que é a história, se eu não me engano, que é um deles que perdeu o irmão, então, né, dedicado a esse irmão, então, que partiu, que é linda a letra também, é bem reflexiva, né, tem outra que é uma viagem mais linda, que é Ana e o Mar, é o nome também, né, então, que é a história do mar que se apaixona por uma lagoa, né, por uma menina, na verdade, daí ele até questiona, né, por que o mar se apaixona, né, por uma menina e não por uma lagoa, enfim, e ele vai brincando com as palavras, então e é bonito de ver, porque é também um espetáculo circense, né, principalmente no YouTube tem tudo ali. Então fica o convite para vocês também verem outras coisas que não seriado, enfim, que são essas músicas no YouTube. Gurias, para vocês se despedirem, então, que a gente daqui um pouco corre o risco de ser encerradas. Então tá, foi um prazer estar essa noite hoje com vocês. Foi um prazer estar com todos, com vocês também. Obrigada a todos que participaram junto conosco na live. Entrem, participem, né, estejam conosco, é super importante quando vocês nos mandam a opinião de vocês, quando vocês compartilham conosco os pensamentos, as reflexões, nós ficamos sempre com a live muito mais preenchida, né, quando vocês estão conosco. Então, agradeço quem estava aqui, quem estava nos assistindo, quem vai nos assistir, agradeço a oportunidade de ter participado com a Ana, com a Josi, com a Xana, né, e com a Elise, com todo o pessoal que está por trás, para que a gente consiga agora estar aqui, né, fazendo essas reflexões com vocês. Então, muito obrigada. Desejo uma boa noite e um bom final de semana. Já está aí. Agradeço a todo mundo também, Gurias, que está aqui conosco, todo o apoio técnico, que sem ele não seria possível estarmos aqui. Agradeço o pessoal que participou, né, contribuindo com as reflexões. Para nós é um super prazer quando vocês contribuem dessa forma, né, e né, seguiremos então nas próximas. Obrigada, pessoal. Qualquer coisa nos procure então, nap@ufixpa.edu.br ou pelo nosso direct, tá? E agora a gente vai deixar então tocando um pouquinho mais a música para vocês. E aproveitem